RJ Interior. 13 de janeiro de 2022 e o RJ Interior começa agora trazendo as principais notícias da sua região. Veja os destaques de hoje. A situação de Rio das Ostras após as chuvas revela a precariedade no saneamento básico em bairros da cidade. Cidades de Italva e São João da Barra decretaram situação de emergência devido à cheia dos rios. Diante do avanço dos vírus de influenza e variante da Covid-19, tem gente que não usa máscara e o risco de contágio é preocupante. Essas e outras notícias agora no RJ Interior. Boa noite. A situação de Rio das Ostras após as chuvas revela a precariedade no saneamento básico em bairros da cidade. Além de sofrerem com o alagamento, há esgoto a céu aberto em vários pontos. E esse esgoto se misturou à água. Ruas ficaram esburacadas. Acompanhe só na reportagem. Foram 4 dias de chuva intensa em Rio das Ostras. Ao todo, 114 milímetros registrados pela Defesa Civil. O volume de água causou alagamentos em diversos bairros como Cidade Praiana, Extensão Serra-Mar, Nova Cidade, Parque Zabulão e no Âncora, um dos mais afetados. O canal que corta a comunidade transbordou. A água invadiu casas e os moradores ficaram ilhados. Bairro Âncora 2, e aqui eu observo que tá subindo mais ainda, que é a rua 106, lá para trás está tudo cheio. O bairro não possui saneamento básico. A água se misturou aos vários pontos com esgoto a céu aberto e está contaminada. Olha a situação da 107, como é que tá? Ainda há pontos alagados, como no bairro Village. Com a cheia do rio Jundiá, várias ruas estão tomadas pela água. Um dos pontos mais críticos fica em frente à Vila Olímpica. Os moradores se arriscam e a água demora a escoar. Olha a situação aqui no Village. Já há 4 dias, a água não escoa e ninguém faz nada. Os moradores enfrentam agora outro transtorno nos trechos em que a água escoou, os buracos. As vias não são pavimentadas e a enxurrada aumentou a deformação das ruas. E não há como fugir da buraqueira. Olha só como que se encontra a rua Bougainville aqui no bairro Âncora. Completamente largada, tá? A gente entende que choveu muito. Entende que não tem como fazer os trabalhos, mas a gente só aguarda aqui o poder público agora quando passar esse momento, vir em seguida aqui e dar uma resposta e resolver. Segundo a Defesa Civil, apesar do grande volume de chuva, não há registros de desabrigados ou desalojados em Rio das Ostras, mas o temporal revelou a precariedade na infraestrutura no município, principalmente em relação ao saneamento básico. A água encanada ainda não chegou no Âncora 2. Quem precisa de água potável tem que se deslocar até a caixa d'água comunitária, abastecida pela prefeitura, porém, o local está em péssimas condições estruturais. Os moradores cobram melhorias. A gente pede aí o poder público, carecidamente aí, ao secretário, de obra, que venha aqui, ele venha pessoalmente. Dê uma olhada aqui na situação dessa caixa d'água aqui do bairro Âncora 2. Ele mesmo olha, ele mesmo comprova. Será que ele entende realmente de obra, de construção civil? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Rio das Ostras, que informou por meio de nota que a localidade de Âncora 2 é de ocupação irregular e que antes de ter moradores já era comum ser área de inundação. O município informou ainda que envia regularmente equipes de maquinários para diminuir os impactos das águas pluviais. Olha, pelo segundo dia consecutivo, a linha azul, que é uma das vias expressas importantes de Macaé, ainda segue interditada após vários pontos de alagamentos. Alex Maia tem o balanço da situação pra gente. As secretarias de Mobilidade Urbana e Defesa Civil de Macaé monitoram as condições da linha azul.
Na tarde de ontem, equipes avaliaram o local informando que o ponto mais crítico é após a entrada do condomínio Verdes Mares, com trechos de alagamento nos 2 sentidos da via expressa. Por isso, a linha azul segue interditada para veículos de passeio, mas liberada para ônibus, caminhões e carretas. Para hoje, a recomendação das secretarias é que os condutores sigam pela Barra de Macaé, acessando a ponte Ivan Mundim para chegar ao centro da cidade. Para evitar retenções, a orientação é que os motoristas evitem horários de pico, procurando sair mais cedo de casa. O alagamento na linha azul é decorrente de chuvas na região serrana, aumentando o nível dos canais Virgem Santa e Linha Azul, que são diretamente ligados ao rio Macaé, provocando o efeito de inundação. Após atingir a cota dos 10 metros e 97 centímetros na tarde de ontem, o nível do rio Paraíba do Sul está baixando em Campos. Entre o final da tarde de ontem e a manhã de hoje, o nível do rio baixou 20 centímetros, passando da máxima atingida desde o final de semana de 10 metros e 97 centímetros para 10 metros e 77 centímetros na medição realizada às 10h15 da manhã de hoje. Mas ainda está acima da cota de transbordo, que é de 10 metros e 40 centímetros. A expectativa para as próximas horas é de que o nível siga baixando, em média entre 1 e 3 centímetros por hora. As cidades de Italva e São João da Barra decretaram situação de emergência devido à cheia dos rios. Alex Maia tem os detalhes. Em São João da Barra, a Prefeitura atua com uma força-tarefa junto com a Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Estadual do Ambiente para minimizar os impactos causados pelos alagamentos. Na BR-356, agentes da Guarda Civil Municipal e da PRF permanecem nas extremidades da extensão alagada, Barcelos e Trevo de Caetá, orientando os usuários da rodovia que devem seguir por um caminho alternativo. A Prefeitura de São João da Barra solicitou ao INEA desde 2020 a recuperação de 3 pontos críticos do dique, que margeia o rio Paraíba do Sul, Barcelos, Cajueiro e bairro de Fátima. Enquanto a obra não é feita, o município vem realizando ações emergenciais em épocas de chuva. A Prefeitura de Saquarema publicou um novo decreto que proíbe a realização de eventos musicais em locais fechados, como clubes, casas de shows, casas de festas e boates, além de danceterias, áreas de uso comum de shopping e galerias, bem como qualquer evento ou aglomeração em espaço de postos de combustíveis. Também continuam proibidos shows e eventos promovidos por blocos, escolas de samba e demais agremiações, permanecendo assim proibida a realização de desfiles carnavalescos em locais públicos ou privados. Olha, gente, a máscara de proteção se torna mais necessária neste momento de aumento de casos, principalmente com a circulação de variante Omicron, que, segundo especialistas, é mais transmissível. Veja na reportagem. Elas já fazem parte das nossas vidas e funciona como uma forte proteção, principalmente contra a variante Omicron, que é bastante transmissível. Sabendo disso, dona Deisimar não sai de casa sem. De jeito nenhum. Isso aqui é prioridade. Na minha vida é. Eu tive Covid, meu filho também teve, ficou 28 dias no CTI. E assim, a primeira coisa que eu vejo em prioridade, né, é a máscara. Para evitar o contágio, a máscara precisa ser utilizada de forma corretamente. Se comparada com a cirúrgica, a PFF2, mais conhecida como N95, aumenta em até 5 vezes a proteção, segundo especialistas. A máscara N95 ela é a máscara mais segura e mais eficaz para você evitar o contágio, com certeza. No caso, essa que eu estou usando, no caso, é uma N95, tá? Ela tem mais filtros, tá? Para a população em geral poder entender, né? E essa máscara cirúrgica daqui, ela resiste menos. É uma máscara mais barata, é mais acessível, né? Mas precisa ser manipulada também com segurança, né? Porque senão ela perde a eficácia, assim como a N95. Para o médico, a N95 é a mais indicada neste cenário de aumento de casos de Covid-19. Mas para quem costuma usar a máscara cirúrgica, o item também é eficaz, mesmo contra a nova cepa. A gente tem notado um aumento do número de casos, tá? A gente acredita que isso foi uma falsa segurança dada pela vacina, porque com a vacina a população ela passou a não
fazer o distanciamento social, não fazer a questão do afastamento social, não fazia uso correto da máscara e não fazia uso correto do álcool gel. Então, o que a gente nota é que, apesar da vacina estar diminuindo o caso de números graves, né, o número de casos moderados, eles se alastraram, eles aumentaram e aumentaram muito. Independente do tipo, o importante é que ninguém deixe de usar a máscara, que serve tanto para evitar a contaminação pelo coronavírus quanto pela gripe. Precisamos ficar protegidos e proteger os outros. Virou um utensílio? Com certeza, com certeza. Sempre no rosto. Quando não, tem outra segunda na bolsa. Porque a gente está vivendo um novo processo, a gente achando que estava acabando, não está acabando, está voltando tudo de novo. E com mais a gripe da influenza, né? Então, assim, gente, usem máscara, se vacinem, que a vacina vale muito, tá? E a máscara? A máscara também. O município de Cabo Frio confirmou mais uma morte provocada pelo vírus influenza. Quem tem mais informações sobre o caso é Alex Maia. Com mais essa confirmação, Cabo Frio chega ao total de 6 mortes provocadas pelo vírus influenza entre os últimos dias de dezembro e os primeiros dias de janeiro. De acordo com dados da saúde coletiva do município, foi identificado aumento gradativo na procura de assistência na tenda de Covid-19 para atendimento aos casos de síndrome gripal a partir do mês de novembro de 2021. As vítimas fatais são 2 homens de 49 anos e os demais de 39, 59, 90 e 91 anos. A Prefeitura de Cabo Frio informou também que nos primeiros 8 dias de 2022 houve um aumento de 32,1% de atendimentos à síndrome gripal na tenda, comparado à última semana do mês de dezembro de 2021. Quer ficar por dentro de todas as notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense? Então, convido você para visitar as nossas páginas. Veja como é fácil. E chegou a hora do Seu Problema é Nosso, aqui no RJ Interior. Olha, hoje pela manhã, a equipe da Secretaria de Saúde esteve presente no Terminal Central de Macaé, realizando testagem gratuita para a Covid-19. Pois bem, quem procurou atendimento dentro do terminal teve que pagar R$ 4,00 ou R$ 1,00 para entrar. Porém, teve gente que não tinha essa quantia para participar da testagem. Vamos ouvir um trecho dessa reclamação. Tivemos que pagar para entrar no terminal. O terminal é um espaço público. Tudo bem que você vai entrar para pegar um ônibus, só que a gente entrou para fazer o teste do Covid. Então, eu teria que ter uma exceção para quem vai fazer o teste do Covid para não pagar a entrada do terminal. A gente deu dinheiro para a City. Olha, moradores da rua E18 e rua Curitiba, no bairro Novo Horizonte, em Macaé, cobram pavimentação das vias que se encontram esburacadas. Quando faz sol, a poeira toma conta. O período de chuva, alagamento e lama. Segundo os moradores, as vias constam na prefeitura como asfaltadas. Vamos ouvir um trecho da entrevista desse morador. Ela nunca foi asfaltada. Então, o que acontece? Problema na tubulação de esgoto, água pluvial, né? E quebrando direto, o pessoal sempre fazendo remendo. E quando partiram para essa situação da obra em si, começaram antes do Natal, veio o período de chuva, não conseguiram findar o serviço e ficou nisso aí. Quando chove, é lama. Quando faz sol, é poeira. E é uma linha de ônibus essa rua, né? Então é uma coisa absurda, E o problema do transporte público de Macaé parece não ter fim mesmo, né? Passageiros fizeram mais um registro de superlotação na noite de ontem na linha Terminal Central e Lagomar. Ainda no período de pandemia, muitos estavam sem máscaras e não havia distanciamento. Usuários do transporte público voltam a reclamar da falta de frota, principalmente no período noturno. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da City, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. Olha, uma cobra foi resgatada de dentro de uma casa localizada no bairro Itaúna, em Saquarema. O animal, que é filhote de uma espécie jararaca e media 40 centímetros, assustou os moradores da casa. Ela foi resgatada pela Guarda Ambiental de Saquarema e, por estar em boas condições de saúde, ela foi devolvida para o habitat natural. A Guarda Ambiental foi acionada pelos moradores que viram a cobra na área externa.
A Guarda Ambiental de Saquarema alerta a população sobre a importância de não manipular animais silvestres para evitar possíveis ferimentos tanto para os animais quanto para as pessoas. Que susto, né? Um homem que estava foragido da Justiça de Rio das Ostras pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em Cabo Frio. A prisão foi feita pela Polícia Civil, que obteve informações sobre onde o rapaz estava escondido. Segundo a polícia, o homem estava foragido pelo crime de roubo majorado. Os mandados de prisão foram expedidos pela comarca de Rio das Ostras. Ele foi levado para a delegacia de Cabo Frio. 2 homens foram presos em flagrante após cometerem vários assaltos nas cidades de Rio das Ostras e Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. A dupla foi presa em flagrante na rua Santo Antônio, próximo ao Beira-Rio, em Barra de São João, na noite de ontem. Segundo a Polícia Militar, os criminosos estavam em uma moto, assaltaram um motorista que estava saindo de um supermercado em Rio das Ostras. Seguiram em direção ao distrito de Barra de São João e, a partir daí, fizeram vários arrastões, onde roubaram 14 aparelhos de celulares e até lanche de entrega de motoboy não escapou do criminal. De imediato, a Polícia Militar foi acionada e fecharam o cerco contra os bandidos que não resistiram à prisão. Eles foram encaminhados para a delegacia de Rio das Ostras, onde permanecem presos. Quer assistir essas e outras edições do RJ Interior? Veja como é fácil. A Polícia Civil fez uma operação hoje para prender um grupo responsável por fraudar documentos e vender terrenos de forma ilegal. A ação aconteceu nos municípios de Cabo Frio e na Baixada Fluminense. Ao todo, 7 pessoas foram presas, sendo que algumas prisões aconteceram em Cabo Frio. A ação também cumpriu 14 mandados de busca e apreensão. A ação foi coordenada pela Polícia Civil de Nova Iguaçu. Em Macaé, a escola de surf está com inscrições abertas para a formação de novas turmas. Alex Maia, quem pode se inscrever? Podem se inscrever jovens entre 10 e 17 anos diretamente com os professores das 9 da manhã às 4 horas da tarde no posto 2, na Praia dos Cavaleiros. O interessado deve estar acompanhado do responsável e apresentar cópia da identidade, comprovante de residência, comprovante de matrícula escolar e 2 fotos 3x4. A avaliação física será feita pela equipe da Secretaria de Esportes. As aulas acontecem de terça a sexta-feira, no período da manhã e da tarde. As pranchas ficam no local para uso dos alunos durante as aulas. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira? Em Cabo Frio, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 28, mínima de 21. Em São Pedro da Aldeia, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 28, mínima de 22. Em Quissamã e Campos, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto, máxima de 32, mínima de 22. Já em São Fidélis, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32, mínima de 21 graus. A edição do RJI fica por aqui. Amanhã estaremos de volta às 7 da noite. Um beijinho para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.